Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Júnior. Hoje vamos trabalhar com física e iremos voltar àquela parte de eletrodinâmica, porém nós vamos agora fazer um exemplo bem simples e ainda na parte conceitual. Os próximos a gente vai envolver um pouco mais de números, tá bom? Bom, o exercício ele é mais ou menos assim. Atividade 1. Você tem um condutor, esse condutor existe uma voltagem na extremidade A e na extremidade B, e o exercício quer saber qual é a corrente real e a corrente convencional. É isso que nós vamos verificar. Então aqui eu tenho um condutor, eu tenho uma voltagem em A e uma voltagem em B. Lembrando que isso é diferença de potencial, tá bom? Quando eu trabalho com diferença de potencial, eu coloco VB menos VA, tá bom? Ou seja, eu vou, como se eu estivesse zerando VA e vendo qual é que sobra em VB. Aqui nós temos VB menos VA, vai sobrar 40 volts, ok? 40 volts. 40 volts para onde? Aqui, ó, em B. VB, aqui, ó, nessa área aqui, vai ter 40 volts a mais do que esse cara. O exercício fala que é elétrons se deslocando, tá bom? Então é como se eu tivesse aqui, ó, nesse lado aqui, em B, eu tenho positivo. Desse lado aqui, em A, eu tenho uma área menos positiva. Não é nem negativa, é menos positivo. Lembrando, elétron são cargas elétricas negativas. Eles tendem a se direcionar para o lado mais positivo. Ou seja, os elétrons irão se deslocar nessa direção, de A para B. Então, a corrente real vai de A para B, tá bom? Mas e aí? Existe um outro tipo de corrente que o pessoal chama de corrente convencional. Quando isso foi estudado lá no início, o que acontecia? Eles usavam a analogia da água. Lembra lá na explicação, no videozinho? Eu fiz exatamente essa analogia de nível de água. Ou seja, o local que tinha um nível maior descia em conexão por um cano com o outro lado até alcançar o equilíbrio, até não ter mais diferença de nível, diferença de potencial. Tá bom? Mas, na realidade, é diferente. Você tem a interação, nós estudamos lá em eletrostática, você tem a interação entre o deslocamento relacionado a quem é positivo e quem é negativo, tá bom? Os elétrons vão se deslocar, a carga negativa vai se deslocar pensando nisso daí. Em homenagem e em consideração à analogia passada, eles sempre falam que o local vai do local de maior potencial para o de menor. Mas isso é convencional. Isso não é, na verdade, o que acontece. Então, a corrente convencional, nesse caso, é de B para A. Tá bom? Recapitulando aí. Você tem a corrente real e a corrente convencional. A corrente real sempre vai migrar o que é negativo para o local de maior positividade, ou seja, 40 aqui. Aqui eu tinha 20, aqui eu tinha 60. Diferença entre os dois potenciais é de 40 volts. Então, ó, e é positivo, os elétrons irão para lá. Na corrente convencional, sempre é o sentido contrário o da corrente real, tá bom? Se liga aí, hein? Vem mais um exercício daqui a pouquinho. Um abraço.